Boa noite, pessoal. Boa noite, Valéria. Tá dando para ouvir? O áudio tá bom? Boa noite, professora. Tá dando para ouvir legal, Valéria? Sim. Boa noite, Maria José. Boa noite, professora. Meninas, vocês baixaram o exercício? Questionário de questões para nossa revisão? Baixei, professora. Sim, professora. Conseguiram resolver tudo? Algumas. Tá. Quase tudo. Ótimo, mas não tem problema que a gente vai esclarecer todas as dúvidas que vocês tiveram, para que vocês fiquem bem tranquilos em relação à prova. Eu vou projetar aqui as questões para vocês, para a gente dar início aqui, tá? Tá dando para vocês verem aí? Sim. Então, vamos lá para a nossa aula de revisão, tá? Vamos iniciar. Quem pode ler a primeira questão? Podem tirar para o ímpar, se vocês quiserem. Professora, eu baixei o exercício errado. Não creio, Maria José. Eu estava respondendo o exercício errado. Foi bem um exercício que a gente fez antes, não foi? Já na segunda verificação. Não, é um outro exercício. Eu estava achando muito estranho, estava muito difícil. Mas da minha aula? Da minha disciplina? É. Eu vou entrar aqui no portal, eu vou ver, mas a Valéria vai responder aí que ela fez, né? Mas esse aqui tá parecido com aquele que a gente respondeu, né? É, na mesma linha. Tá, deixa a Valéria respondendo, eu vou já verificar aqui o que aconteceu. Boa noite, Roseli. Bom, Valéria, você pode ler para a gente? Posso ler. Então, vamos lá. Sim. Valéria vai ler e responder, né, Valéria? Sim. Antifúngicos do grupo dos azóis, como cetoconazol, fluconazol e o miconazol, são eficazes no tratamento de várias infecções fúngicas, entre elas a candidíase. Dentro desse contexto, qual o mecanismo de ação dos antifúngicos do grupo dos azóis e qual a consequência para a célula? E aí, o que você colocou? Mecanismo de ação dos azóis, né? E a consequência para a célula. O que você colocou? Inibir a enzima 14-alfa-admetilase, que é a enzima responsável por converter o lanesterol, né, em ergosterol. E isso vai causar a célula, uma má formação da membrana celular? Má formação, muito bem. Você, aqui na questão, eu não especifiquei que tipo de consequência eu queria, tá? Mas a gente tem dois tipos de consequência. A consequência imediata, que é aquela consequência que ocorre logo após o antifúngico causar lá o seu mecanismo de ação, tá? De inibição, de formação de alguma estrutura, o que ele causa de imediato. E temos também a consequência final. A consequência final de qualquer antimicrobiano, entre eles os antifúngicos, tem de dois tipos. Tá? São dois tipos de consequência final. Quais são? A morte do micro-organismo ou a inibição do crescimento. Qual é o objetivo de qualquer antimicrobiano? Não é matar o micro-organismo ou inibir o seu crescimento, né? Inibir a sua proliferação, não é isso? Sim. Todo e qualquer antimicrobiano, ele foi criado, né? Ele foi elaborado, produzido para ou matar ou inibir o alvo dele, que é o micro-organismo. Certo? Porém, existem as consequências específicas, né? As consequências imediatas que são inerentes a cada um dos antifúngicos. Como eu não especifiquei a consequência aqui que eu queria, se era imediata ou se era a final,
Vocês poderiam colocar qualquer uma que estaria certinho, tá? Como, por exemplo, a Valéria colocou a consequência imediata dos azóis. Qual é a consequência imediata após a inibição, né? Quando a síntese de ergosterol é inibida? Quando eu inibo a síntese de ergosterol, o que acontece de imediato com a célula? Com a membrana da célula? A má formação da sua membrana, uma vez que o ergosterol é um componente importante para a membrana das células fúngicas, tá? Então, aqui, a resposta da Valéria está certa, né? Mas poderia ficar mais completa, tá? De que forma, Valéria? No iníciozinho da sua resposta, é interessante você colocar de forma resumida o que acontece, né? Ou seja, os azóis, eles inibem o quê? A síntese do ergosterol, né? Os azóis inibem a síntese do ergosterol ou a biossíntese do ergosterol. Ponto em seguida. Aí você vai explicar de que forma, ok? De que forma? Por meio da inibição da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, tá? Que converte o lanosterol em ergosterol. E aí a célula não tendo um ergosterol, né, saudável, bom, o que vai acontecer? A membrana da célula será mal formada, né? Nós vamos ter uma interferência na normalidade, na integridade dessa membrana, prejudicando muitas outras funções também, como função de transporte, de sinalização celular, entre outras. Certo? Consequência para a célula, consequência imediata, má formação da membrana, que eu já até falei. Consequência geral, morte da célula. Certo, gente? Todo mundo entendeu essa primeira questão? Maria Sim, José, professora. Paulo, Sim. Valéria, Sueli. Todo mundo entendeu, né? Então, vamos para a segunda. Quem pode ler a segunda questão para a gente? Posso ler, professora? Então, vamos lá. Maria José vai ler para a gente. A utilização de um antifúngico atuante no meio intracelular, como a flucitosina, possui grande eficácia em tratamento contra a Cândida albicans e Cândida neoformans, pela sua ação inibitória. Com base nisso, explique como a flucitosina atua. Ou seja, trocando em miúdos... Pode falar, Maria José. É mecanismo de ação, tá? Sim. Eu colocaria que ela é um antifúngico que ela atua no meio intracelular, né? E, sim, assim, ela é análogo de base nitrogenada que inibe a síntese de ácidos nucleicos no RNA. O RNA mensageiro. Ela é convertida enzimaticamente em 5-fluoruracil, o qual se incorpora na fita nascente de RNA, interferindo na síntese do mesmo e, consequentemente, afetando a síntese proteica. Perfeito. Completo, não precisa mudar nada. Tá completinho. Isso porque você não resolveu, né, Maria José? Não resolvi, professora. Eu estou vendo agora aqui. Porque eu baixei uma lista aqui que eu não sei nem qual é, mas assim, fala de micose, de fungos, aí pede para descrever, tipo, microscopicamente a cultura dos seguintes agentes. Eu não sei que exercício é esse, professora. Não, mas isso não é meu, não. Pois isso não é meu. Não sei. Não tá, sei mas aí embora. Como isso foi parar aí. Pois é, eu tava Vocês entenderam, gente? A segunda questão, ela pede o mecanismo de ação da flucitosina, tá? A Maria José, ela respondeu aí de forma perfeita e completa, tá? A flucitosina é um antifúngico do grupo de análogos de base nitrogenada. Se ele é análogo, ele é similar, né? Ele é parecido, ou seja, ele tem uma semelhança química com uma base nitrogenada, que é um componente de quem? Do nucleotídeo. E o nucleotídeo, ele é a subunidade formadora dos ácidos nucleicos. E o RNA mensageiro, né? O RNA e o DNA são ácidos nucleicos.
A flucitosina inibe a síntese do ácido nucleico RNA mensageiro, tá? Ok? Não é DNA, ela inibe a síntese do RNA mensageiro, que é um tipo de ácido nucleico. De que forma? De que forma? Ela é convertida, né, quando ela entra na célula fúngica, lá tem uma enzima que converte a flucitosina em 5-fluorouracil. O 5-fluorouracil é esse análogo de nucleotídeo que irá se incorporar na fita do RNA mensageiro. Tá? O RNA mensageiro não é formado por nucleotídeos? Sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Então, o 5-fluorouracil, ele não é um nucleotídeo normal. Ele é um nucleotídeo medicamentoso, falso, tá? O normal está lá na célula fúngica. Ele vai competir com esse falso. Então, pode entrar normal na fita que está se formando? Pode. Mas pode entrar também o falso que está ali para tomar o lugar dele. E quando o falso entra, eu vou ter um RNA mensageiro normal, saudável? O que vocês acham? Não, né? Se eu tenho ali um nucleotídeo falso entrando, então eu vou ter um RNA mensageiro também anormal, alterado, falso. Logo, se eu não tenho um RNA mensageiro normal, eu vou ter proteína normal? Não. Não, professor. Não, tá? Então, é isso, entenderam, gente? No caso aí, a interferência, né, nessa síntese de proteína, nessa proteína que vai se formar de forma alterada, essa interferência na síntese de proteína seria o quê, gente? Seria a consequência imediata. Então, logo quando eu formo um RNA mensageiro alterado devido à incorporação da 5-fluorocitosina na estrutura, eu vou ter de imediato o quê? Uma interferência, né, uma má formação da proteína. Então, essa seria a consequência imediata, tá? Da flucitosina. Qual seria a consequência final? Inibição do crescimento, inibição da proliferação, porque se eu não tenho uma proteína saudável ali para realizar as minhas funções naturais, normais, a célula não vai mais conseguir realizar suas funções, não vai mais se dividir, e aí o sistema fagocítico vem e fagocita esse micro-organismo. Ok? Ok. Eu escrevi isso daqui, eu apaguei alguma coisa, como, com base, explico como. Ah, não, tá certo, como a flucitosina atua. Então, o mecanismo de ação da flucitosina, tá, gente? Terceira questão agora, quem pode ler para a gente? Terceira questão. Quem gostaria de ler? Paulo, vamos ouvir uma voz masculina. Paulo está aí? Alô, Paulo. Vou tirar um ponto do Paulo, para deixa eu anotar aqui na minha caderneta. Paulo, -1. Sueli. Sueli, está por aí? Pode ler para a gente? Boa noite. Boa noite, Sueli. Leia a terceira para a gente, por favor. Tá. Está dando para ver, Sueli? Sueli, se você estiver... Questão. Tá, estou tentando te escutar. Acho que o teu áudio, a tua internet deve estar oscilante, né? Bom, Sueli, eu vou ler, tá bom? Porque o seu áudio ele não está normal aqui para a gente. Não estou conseguindo te escutar direito, está cortando. Então, deixa eu ler a terceira. Os agentes antifúngicos são classificados em diversas categorias, as quais possuem alvos diferentes. Com base no que foi estudado em sala de aula,
Responda quais os alvos específicos, ou seja, aqueles alvos diretos de cada antifúngico abaixo. E aí essa questão, ela não é questão de múltipla escolha, tá? Ela é uma questão que tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D para responder. Então, eu quero os alvos específicos de cada um desses antifúngicos. Letra A, das alilaminas. Quem é o alvo específico das alilaminas? É a enzima escaleno-epoxidase. Como? Pode falar. A enzima escaleno-epoxidase. Perfeito. Epoxidase. É a enzima escaleno-epoxidase, né? Por que a enzima escaleno-epoxidase? O alvo geral é quem? É a membrana. Por quê? Porque as alilaminas, elas inibem a síntese do ergosterol, que é um componente da membrana. Então, o alvo geral é a estrutura, né, da célula, é a organela ou estrutura celular. O específico é onde o antifúngico vai atuar para ele poder perturbar esse alvo geral. Que no caso das alilaminas, como elas inibem a síntese do ergosterol, inibindo a enzima escaleno-epoxidase, logo o alvo específico das alilaminas é quem? A escaleno-epoxidase, que é a enzima que está envolvida ali na síntese do ergosterol. Como ela está inibida, eu não tenho ergosterol. Não tendo ergosterol, eu vou ter uma má formação de membrana e, consequentemente, finalmente, a morte desse fungo. Todo mundo entendeu por que a escaleno-epoxidase? Maria José? Sim, professor. Sim, Paulo? entendi. Ótimo. É onde especificamente o antifúngico irá atuar. Com esse mesmo pensamento, qual é o alvo específico dos azóis? Quem é o alvo específico dos azóis? Enzima 14-alfa-dimetilase. Enzima, muito bem. 14 alfa lanosterol demetilase. Por que a 14-alfa-lanosterol demetilase é o alvo específico? É o mesmo raciocínio da questão A, tá? Os azóis também inibem a síntese de ergosterol, de forma diferente das alilaminas, mas ambos vão inibir a síntese de ergosterol, né? A biossíntese dessa molécula. A alilamina, ela inibe por meio da inibição da enzima escaleno-epoxidase. Já os azóis vão inibir que enzima? Vão se ligar e inibir que enzima? A 14-alfa-lanosterol demetilase. Certo? Por isso é o alvo específico, é onde esses antifúngicos desse grupo irão atuar ali, se ligar para poder perturbar a síntese do ergosterol e a membrana citoplasmática. Certo, gente? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Sim. Então, vamos para a questão C. Equinocandinas. Qual é o alvo específico das equinocandinas? Professora, seria a enzima 1,3, né, beta-D-glucano da síntese? Sintase, isso. Sintase. Enzima 1,3 beta de glucanosintase. Ou seja, é a enzima que sintetiza moléculas de glucano. E o glucano, ele é o quê, gente? Um polissacarídeo presente na parede celular fúngica, tá? Ele é um componente importante da parede celular fúngica. Além de glucano, a gente tem outros componentes, né? A quitina, mananas, né?
Quais são os tipos de glucano que a gente tem ali na parede celular? O 1,3 beta-D-glucano e o 1,6 beta-D-glucano, tá? No caso, essa enzima aqui, ela inibe o glucano do tipo 1,3 beta, certo? Então, ela é a enzima que será inativada pelas equinocandinas, né? Por antifúngicos desse grupo das equinocandinas. Vocês lembram o mecanismo de ação das equinocandinas? Elas inibem quem? A síntese da parede celular. De que forma? Inibindo a síntese das moléculas de glucano, né? E de que forma elas inibem a síntese da molécula de glucano? Inibindo a enzima 1,3 beta-D-glucano sintase, que é a enzima responsável pela síntese dessa molécula. Então, eu não tendo glucano, o que vai acontecer com a minha parede celular que estava linda e maravilhosa? Ela será também má formada, né? Eu vou ter uma interferência ali na sua normalidade, na sua integridade da estrutura. Correto, gente? Entenderam? Porque acho que vocês já conseguiram entender, né? A Valéria respondeu legal as duas, a alternativa A, a questão A e a questão B. A Maria José respondeu também bacana, a C. Então, acho que já está dando para entender. O alvo específico, o direto, é onde o antifúngico vai atuar diretamente para perturbar a estrutura maior. Ok? Sim, meninas e meninos? Sim, professor. Então, a questão D. Quem é o alvo específico, direto dos polienos? O ergosterol. Quem? Pode falar, Valéria. Ergosterol. 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 Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ergosterol. Por quê? É lá que os polienos vão se ligar, né, Valéria? Especificamente, né, Maria José? Né, Paulo? Sim. Quando os polienos se ligam, o que acontece? Ele forma o quê? Poros, né? Os polienos se ligam onde? No ergosterol, ele forma poros. Onde? Na membrana plasmática dessa célula. Como se estivesse abrindo vários buracos na membrana. Formei vários poros. Quando eu formo muitos poros, o que acontece com a permeabilidade desta membrana? Diminui ou aumenta? Aumenta. Aumenta a permeabilidade, né? Então, várias substâncias importantes, íons, nutrientes, importantes para aquela célula fúngica, eles vão começar a sair da célula, né? A célula vai começar a perder esses nutrientes, entrando em um colapso fisiológico e, consequentemente, a morte, ok? Então, eu acho que a gente não teve problema nenhum nessa terceira questão. Vocês estão de parabéns, tá? Vamos, então, agora para a quarta. Quem pode ler a quarta? Quem pode ler a quarta para a gente? Eu leio, a Valéria responde. Olha aí, fazendo um bate-bola, e depois a Valéria lê e você responde, né, Maria José? Isso. Explique quais as consequências imediatas específicas para a célula fúngica quando da utilização de cada antifúngico abaixo. Letra A. Terbinafilina. Isso. Então, Responde essa aí, daqui Valéria. é mais uma questão que não é de múltipla escolha, né? Não é aquela questão de marcar. É uma questão que você vai responder cada uma dessas subquestões, digamos assim, né? A, B, C, D e E. Então, eu quero, primeiramente, aqui na questão A, né, da questão quarta, a consequência imediata da terbinafina. Terbinafina, que é uma alilamina, né? Qual é a consequência imediata no momento que a terbinafina inibe lá a síntese de ergosterol? O que acontece com a célula? Professora, eu coloquei a má formação da membrana também. Perfeito. Má formação da membrana. Ou interferência na integridade da membrana também está correto.
Malformação da membrana citoplasmática, tá, Valéria? Porque colocar só membrana não está correto, porque membrana é um termo muito geral. Eu posso ter membrana da organela, eu posso ter membrana do núcleo, então tem que colocar que membrana é essa? Membrana citoplasmática ou membrana plasmática. Correto? Vamos para B. Fluconazol. Fluconazol. Qual é a consequência imediata do fluconazol? O que acontece logo que o fluconazol exerce lá a sua função? Também seria a malformação da membrana citoplasmática? Mesma coisa, porque tanto a terbinafina quanto o fluconazol, eles inibem a síntese do ergosterol. E se a terbinafina, que inibe a síntese do ergosterol, levou à má formação da membrana, o fluconazol, que faz a mesma coisa, também leva à má formação da membrana citoplasmática. É isso mesmo. AC, flucitosina. Qual a consequência imediata da flucitosina? Quem prestou atenção no que eu falei mais lá na frente, quase no início, vai responder. Qual é? Seria que ela inibe a síntese dos ácidos nucleicos? Acho que eu me perdi nessa questão. Não, não é, Maria José. Não é, né? Não. É o desenvolvimento, então, da célula fúngica? Não. Esse seria o final, né? Não, nem o final. Lembre que o final só tem duas consequências finais, que ou é a morte ou a inibição do crescimento, a inibição da proliferação. A gente está falando de consequência imediata. É só vocês lembrarem, gente, do mecanismo de ação, tá? Se vocês lembrarem do mecanismo de ação, vocês vão responder tranquilamente. É só imaginar, fechar os olhos e imaginar o mecanismo de ação da flucitosina, de todos esses antifúngicos passando aí na tela da Netflix de vocês. Lembre, mecanismo de ação. Vão pensando aí no mecanismo de ação e me identifiquem para mim a consequência Alguma específica. coisa a ver com ácido nucleico, não tem? Não. Ela se incorpora na fita nascente do RNA, interferindo a síntese do mesmo e, consequentemente, afetando a síntese proteica, né? Você falou um monte de coisa que está dentro do mecanismo de ação. Eu quero só a consequência específica. Não sei, professora Eta. Não sei. Olha, pensem aqui, ó. Voltem aqui para A e a B. Vocês viram que quando... Voltando aqui para B, tá? Porque já que ambas vão levar a mesma consequência específica. Quando o fluconazol ele inibiu a síntese do ergosterol, o que aconteceu logo de imediato? Má formação de membrana. Quando a flucitosina, depois de passar por todo aquele processo no interior da célula, inibe a síntese do RNA mensageiro, o que acontece de imediato? O aumento da permeabilidade. Prejudica, gente, a síntese de proteína. Interfere na síntese de proteína. O RNA mensageiro não é o livro que tem a receita para produzir a proteína. Se o livro ele está errado, né? Ele foi alterado, está anormal, o que acontece logo? A receita não vai sair boa. A proteína vai sair também anormal. Então, a consequência imediata da flucitosina é a interferência na síntese das proteínas. Porque quando eu não tenho RNA mensageiro bom, não vou ter proteína boa. Deu para esclarecer agora? Foi isso que faltou, essa palavra, interferência, professor. Interferência na síntese das proteínas. Não tem nada a ver com interferência na síntese de ácidos nucleicos, tá? Não confundo as coisas.
É só vocês imaginarem as coisas acontecendo. Não tem RNA mensageiro, eu não vou ter também proteína. Então, eu estou interferindo nesse evento. Eu poderia falar também interferência no processo de tradução, porque tradução é a mesma coisa que síntese proteica. Tá? Então, a resposta aqui é interferência na síntese de proteínas. Certo? Ficou claro agora? Sim, professora. Então, mas deu para entender, gente? O antifúngico fazendo isso aqui, o que acontece logo de imediato, antes da final? Tá? Caspofungina. Pensem um pouquinho aí na caspofungina. É a má formação da parede celular. A específica. Tá? O que você falou? Eu estou pensando em outra coisa. Má formação da parede celular imediata, né? Isso. Imediato, específica. Perfeito, perfeito. É a má formação da parede celular. Por quê? Qual é o mecanismo de ação da caspofungina? Ela inibe a síntese da parede celular, né, gente? Ela não vai inibir a síntese da parede celular? Não é? De que forma? De que forma? Ela inibe a síntese da parede celular, inibindo a enzima lá, que a gente já falou, né? Que é a enzima 1,3-beta-deglucanosintase. E essa enzima ela é responsável pela síntese de quem? Do glucano, correto? O glucano é um componente da parede. A caspofungina inibe uma enzima, tá? Que é responsável pela síntese do glucano. Então, essa enzima inibida, eu não vou ter o glucano. Não tendo o glucano, ó, a Valéria já pensou correto. O que acontece de imediato? Má formação da parede celular. Eu também poderia colocar interferência na integridade da parede celular. Das duas formas estaria correto. Tá? Eu vou colocar aqui da forma que a Valéria respondeu. Má formação da parede celular. É o mesmo pensamento aqui da terbinafina e fluconazol. Terbinafina e fluconazol, elas inibiram a síntese de ergosterol, que é um componente da membrana, má formação de membrana. Caspofungina inibe a síntese de um componente da parede celular, má formação da parede celular. Certo, meninas? Sim ou não? Tudo tranquilo? Sim, professora. Sim, professora. Então, vamos para E. Já que vocês já entenderam. Griselfulvina. Qual é a consequência imediata da griselfulvina? Ela vai inibir a divisão celular, professora. Perfeito. Vai inibir a divisão celular, né? Vai inibir a divisão celular ou inibir a mitose. Por quê? Porque quando eu inibo a formação dos microtúbulos do fuso, né, esse que é o mecanismo de ação da griselfulvina, ela inibe a polimerização dos microtúbulos, né, a formação desses microtúbulos. Os microtúbulos do fuso mitótico, que vão participar do processo de divisão. Como eu não vou ter esse fuso mitótico, eu não vou ter o quê? Divisão celular, eu não vou ter a mitose. E se vocês bem prestarem atenção, essa consequência imediata, ela coincide com a consequência final. A consequência final também será o quê, gente? Inibição do crescimento, né? Inibição do processo de divisão. Correto? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Maria José, Sueli? Sim, professora. Paulo? Sim. Bom, agora vamos para as questões mais facinhas. Essas foram um pouquinho mais, né, que exigem um pouquinho mais de raciocínio, né, de vocês. Essas daqui são bem diretas. Tirando a quinta, né? A quinta também exige um pouquinho de raciocinar um pouquinho mais. Quinta questão, quem pode ler? Quem pode ler a quinta? Eu leio, a Valéria responde.
Vamos lá, Maria José. Explique no que consiste o conceito de toxicidade seletiva. Seletiva. E aí, só pelo termo, ó, toxicidade seletiva, ele já é autoexplicativo, só falta vocês explanarem, colocarem para fora o conceito. O que é toxicidade seletiva? Hein? É a capacidade do fármaco ou alguma substância atuar no seu alvo sem interferir ou interferir o mínimo possível no tecido saudável do hospedeiro. É a capacidade, né, de um fármaco, né, de uma substância terapêutica, de atingir o seu alvo, né, de agir no seu alvo especificamente, por isso toxicidade seletiva. Ele tem que ser tóxico, ele tem que ser mal, ele tem que ser ruim, ele tem que matar, ele tem que causar o mal no alvo, tá? Sem prejudicar, né, ou prejudicando o mínimo possível, né, os tecidos saudáveis do hospedeiro. Porque eu não quero prejudicar as células saudáveis do hospedeiro, certo? Eu quero matar, eu quero atuar em quem? No alvo. E na microbiologia clínica, quem é o alvo dos antimicrobianos? Quem é o alvo? Na microbiologia, né, que trata ali das infecções causadas por micro-organismos e todos os seus aspectos envolventes. Quem é o alvo? São os micro-organismos, né? Olha, antimicrobianos não gostam dos micróbios, né? Não gostam dos micro-organismos. Eles nasceram, né? Foram formados para matar os micro-organismos ou inibir o seu crescimento. Ok? Então, os antimicrobianos, o que se espera deles quando eles são produzidos é que eles tenham toxicidade seletiva para os micro-organismos, né? O micro-organismo para o qual ele foi desenvolvido. No caso dos antifúngicos, os fungos. Dos antibacterianos, as bactérias. Dos antivirais, os vírus. Dos antieumíticos, os vermes, né? Os eumintos. Deu para entender, gente, o que é toxicidade seletiva? Sim ou não? Capacidade de um fármaco, né, atingir o seu alvo, sem atingir ou atingindo o mínimo possível quem? Os tecidos saudáveis do hospedeiro, tá? Do paciente. Certo, meninas e menino? Sim, professor. Bora ver se vocês entenderam mesmo. Quem é o alvo de um antineoplásico? De um fármaco Células antineoplásico? cancerígenas. Células cancerígenas. Muito bem. Tá? Então, vocês sempre têm que pensar quem é o fármaco, quem será quem o alvo. Então, esse fármaco ele foi desenvolvido para atuar seletivamente, né? Ele tem que ter uma toxicidade seletiva para este alvo e não para as células normais. Ah, professora, mas a senhora está falando que antineoplásicos e antimicrobianos, eles não matam células normais, eles não afetam células normais. Não é isso que eu estou falando, tá? Muitas das vezes, né? Sempre, na verdade, posso dizer para vocês, sempre terão efeitos colaterais. Sempre terão células que irão morrer. Mas também não pode ter um prejuízo maior, né? Do que a cura do paciente. Certo? Não existe aquela bala mágica que só vai lá, entendeu? Ela pode, né? Esse fármaco pode, porventura, né? Matar as células que estão ali ao redor das células que serão atingidas. Ok, gente? Vamos para a sexta questão, então. Vou ler a sexta. Quem assistiu às nossas discussões, né, de artigos, não terá dificuldade nessas aqui. Em qual local o HSV1 geralmente se manifesta clinicamente? O que vocês responderam ou responderiam? Boca de gânglio trigêmeo.
Muito bem, né? O HSV1, ele causa lesões, né? Ele se manifesta clinicamente na boca ou regiões periorais, né? E nos gânglios trigêmeos. A sétima questão é bem parecida com a sexta, só muda o tipo de vírus, tá? Vocês ainda lembram que é o HSV, né? O que é o HSV? É o vírus da herpes simples. Isso. Então, a 7, em qual local o HSV2 geralmente se manifesta clinicamente? Hein? Genitais e gânglios sacrais. Nas regiões genitais, né? E nos gânglios sacrais. Agora eu pergunto para vocês, o HSV1, ele pode causar lesões nas regiões genitais? Pode. Pode, né? Mas não é tão frequente, né? De forma rara. Por quê? Porque o HSV1, ele tem tropismo, né? Ele tem, desculpa, afinidade pelas regiões orais e periorais e dos gânglios trigêmeos. E o HSV2, mesmo raciocínio, ele pode causar lesões na boca? Também pode, né? Sim, professor. Ele pode também causar, porém também de forma muito mais rara, não é tão frequente. Oitava questão. Qual o significado etimológico da palavra tínea? Verme ou traça, né? Muito bem, verme ou traça. Mas vocês lembram por quê? De onde surgiu esse termo para tratar de uma infecção fúngica, já que tinha, não tem nada a ver com fungo, né? Verme ou traça. Vocês lembram aí do significado histórico, né? De terem implementado esse termo para tratar de uma infecção fúngica superficial? É porque, gente, lá no passado bem distante, né, alguns dermatologistas, quando eles iam avaliar determinadas lesões, eles acharam que são características, hoje se conhece que são causadas por fungos, eles acreditavam que elas eram causadas por vermes, né, por eumintos. Esses dermatologistas acharam que essas infecções fúngicas eram causadas por eumintos. Depois descobriu-se que essas infecções, né, esse padrão de lesão era causada por fungo. Mas aí o termo já tinha sido concretizado, então por isso não se mexeu nesse termo. Certo? Para finalizar, para a gente se despedir, nona questão. O que são fungos antropofílicos e zoofílicos? Valéria, responde essa aí. Só pela etimologia da palavra, ó. Antropofílicos, eles geralmente são infectantes para o homem e os zoofílicos para os animais. Como, Valéria? Os antropofílicos, eles geralmente são infectantes para o homem e o zoofílico é infectante para os animais. Isso, né? Os antropofílicos têm afinidade por causar infecções em tecidos humanos, enquanto os zoofílicos, ó, zoo de animais, eles têm especificidade, né? Eles têm tropismo, eles gostam, olha a bebezinha da Maria José, cedo já botando para assistir a aula, muito bem. É porque ela fica me esperando aqui para dormir. Oh, meu Só Deus. dorme se for comigo. Aí ela fica assistindo a aula. Calma, bebê, sua mãe já vai ser liberada. E os zoofílicos são aqueles fungos que têm afinidade por tecidos animais, né? Eles gostam de causar lesões, o mal em tecidos animais. Mas agora eu pergunto para vocês, os antropofílicos podem causar lesões em tecidos animais? Vocês acham? Pode, né, gente? Os zoofílicos podem causar lesões em tecidos, os zoofílicos podem causar lesões em tecidos
humanos, só que muito raramente, né? Porque a afinidade deles é por tecidos animais. Da mesma forma, os antropofílicos podem causar danos em animais, porém, eles são mais específicos por tecidos humanos. Certo, gente? Deu para entender? Sim ou não? Sim, professora. Olha, até a neném entendeu. Então, tá tudo certo. Se uma criança de o quê? Tem o quê? Uns 3 anos, 4 anos? 5. 5 anos, entendeu? Vocês entenderam. Tá bom. Bom, gente, então, por hoje eu me despeço de vocês. Essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E para tranquilizá-los para a prova, né? Estão mais calmos para a prova agora com a revisão? Sim, professora. Que bom. Então, gente, uma boa noite para vocês. Desejo uma excelente prova. E essa provavelmente é a nossa... Provavelmente não. É a nossa última aula, porque nós teremos só provas daqui para frente, né? Segunda chamada e verificação final, que eu espero que ninguém fique. E vocês também já vão para o 9º semestre, né? Já vão para a fase de conclusão do TCC. Muitos já defenderam o pré-projeto, então desejo boa sorte aí no último semestre que falta e que todos sejam aprovados, não só na minha disciplina, como em todas as outras disciplinas, tá? Então, boa noite para vocês e até mais ver, né? Por aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, professora. Obrigada. Boa noite, professora. Tchau.